Olá! Em nome da Ford College, dou as boas-vindas a todo mundo. Bom, vamos direto ao que interessa. Sabe aquela apresentação que parece um castelo de cartas, só esperando a primeira pergunta da banca para desmoronar inteira? Aqueles projetos que a galera constrói na base da pura intuição e das famosas boas energias? Pois é, nossa análise de hoje é literalmente uma masterclass sobre como não fazer isso. Vamos focar na orientação do projeto final e na sua respectiva rúbrica de avaliação. Basicamente, é o seu guia definitivo para construir e entregar uma apresentação absolutamente inabalável sobre o ecossistema Solana. A quem nunca ouviu a clássica frase, confie em mim, a comunidade é gigante, não é mesmo? Chega a ser engraçado, mas no fundo é meio trágico. É muito comum ver as apresentações finais desabando igualzinho a uma casa de palitos, simplesmente porque a equipe esqueceu de citar as fontes de benchmark. Quando a sua fundação inteira está apoiada apenas no "eu acho que", em vez de fatos concretos, uma única pergunta mais analítica do avaliador já é o suficiente para derrubar toda a estrutura que você construiu. O nosso objetivo principal aqui hoje é te dar as ferramentas exatas para garantir que isso não aconteça. E para garantir que a nossa obra siga no cronograma certinho, dá uma olhada na nossa planta baixa de hoje. 1. Introdução ao projeto final. 2. Arquitetura focada em evidências. 3. Fluxo de construção. 4. Estudos de caso práticos. E 5. Conclusão e próximos passos. As expectativas para sua entrega final são super estruturadas e a gente vai deixar tudo isso perfeitamente claro desde agora. Então, vamos lá. Seção 1. Introdução ao projeto final, da análise para a entrega. É o momento exato de pegar aqueles sinais brutos que a gente captou na etapa de reflexão e síntese e transformar tudo numa entrega final super lógica e blindada contra qualquer dúvida. E isso já nos leva a um conceito que é a alma do negócio, a arquitetura focada em evidências. Pensa o seguinte, você vai estruturar a sua apresentação exatamente como se fosse construir um prédio comercial. O mestre de obra sabe muito bem que a rastreabilidade dos dados é como se fosse aquele vergalhão de aço que não deixa o teto cair na nossa cabeça. Ou seja, cada pilar que você levanta, cada afirmação técnica que você faz para o seu público tem que estar rigorosamente sustentada por dados que qualquer pessoa possa rastrear e verificar na hora. Avançando para a seção 2, arquitetura focada em evidências, os blocos de construção. Aqui o foco é traduzir essa lógica incrível da engenharia civil para uma comunicação técnica que seja impecável. Olha só que engenhoso isso. Imagina um diagrama de patente bem minimalista, sabe? Exatamente como estamos desenhando aqui, com tinta verde escura no nosso fundo de papel bege. É assim que a gente mapeia isso. A fundação do seu prédio equivale às afirmações técnicas e aos diferenciais exclusivos que você vai apresentar. As estruturas de suporte são seus estudos de caso do mundo real. Os sistemas utilitários, tipo a fiação elétrica da obra, são os sinais da comunidade e os dados de governança. E a fachada, aquilo que atrai os olhares por fora, é puramente o seu arco narrativo e o design dos slides. Mas presta bem atenção. Sem uma fundação forte, a fachada mais linda do mundo desaba no primeiro ventinho. Então, guarda isso como um mantra, rastreabilidade sempre acima de amplitude. É 1000 vezes mais valioso você fazer um número menor de afirmações, mas que sejam totalmente fundamentadas e verificáveis, do que tentar levantar uma fachada gigantesca sem nada segurando por trás. A amplitude de assuntos pode até impressionar quem está distraído por uns 5 segundos, mas é a rastreabilidade que garante que a sua apresentação aguente qualquer escrutínio. Portanto, a origem exata de cada insight da comunidade ou da métrica técnica deve sempre ser exibida de um jeito cristalino. Chegamos na seção 3, fluxo de construção, o cronograma do projeto. Com a planta compreendida, bora colocar o capacete de gerente de projetos, porque nenhuma obra de sucesso se materializa a partir do caos. Esse fluxo prático tem 5 etapas bem delineadas e sequenciais: alinhamento, pesquisa, montagem, ensaio e, por último, o refinamento. Como um gerente de obras focado em manter o calendário absolutamente impecável, você precisa garantir que nenhuma dessas fases seja pulada. Tentar saltar direto para a montagem dos slides sem fazer aquele alinhamento inicial é a receita perfeita e garantida para o retrabalho. Nas fases de pesquisa em montagem, o seu trabalho aqui é catalogar links autênticos, métricas on-chain sólidas, tirar os prints. A regra de ouro inegociável é a exigência de um slide de bibliografia. Toda alegação técnica precisa ter um fio condutor direto até a fonte primária, tipo aqueles benchmarks maravilhosos que já estudamos lá no panorama do ecossistema. Tudo precisa ter um lastro. Já a fase de ensaio funciona como verdadeiro teste de estresse da sua estrutura. É a hora de rodar os roteiros cronometrados para achar aqueles solavancos no ritmo e focar fanaticamente na clareza.
Transições de sessão que soam meio confusas, marca e conserta na hora. E, para fechar, realizar o ensaio geral, simulando um interrogatório rigoroso, é o que garante que a sua fundação continue intacta, mesmo sob a pressão do avaliador mais detalhista que existir. Indo para a seção 4, estudos de caso práticos, testando a estrutura. Chegou a hora de sair um pouco da prancheta e observar como esses pilares de suporte funcionam no canteiro de obras real. Isso aqui ilustra brilhantemente por que focar em suportes precisos faz tanta diferença. De um lado, a gente tem o caso de Madex mostrando como o alto throughput da rede viabiliza correspondências de ordens em subsegundos, o que permite uma arbitragem super rápida. Do outro lado, no marketplace de NFT, o foco já é em como as taxas mínimas alteram toda a base econômica das microtransações no mercado secundário. São argumentos totalmente diferentes, mas ambos são sustentados por evidências irrefutáveis. E para você não se perder, a gente usa essa sequência padronizada de 3 slides para cada caso. O slide A é a base humana, qual é o problema e a necessidade real do usuário. O slide B já sobe um pavimento e mostra o mapa técnico de como a solução usa aqueles diferenciais que a gente tanto discute. E o slide C cobre o teto, com os resultados on-chain e os sinais mensuráveis de adoção da comunidade. Seguir essa progressão garante que a sua apresentação não perca o fio da meada. Bora fazer uma simulação rápida de impacto estrutural aqui? Imagina que durante a avaliação o avaliador solta essa. Vem cá, como é que você prova a latência dessa DEX? Essa é uma daquelas inspeções rigorosas direto na base técnica do seu trabalho. E diante dessa pressão pontual, o que as equipes devem fazer? A resposta está na própria arquitetura. A resposta técnica exige precisão. Você simplesmente aponta na mesma hora para o apêndice que tem a nota exata do benchmark que vimos lá em Entendendo os Principais Diferenciais da Solana. Redirecionar os olhares para a fonte primária é a prova cabal de que a base do seu time é indestrutível. É literalmente exibir o recibo da loja de materiais de construção com total confiança. Vamos para mais um teste de estresse, mas agora focando nos sistemas utilitários e na comunidade. O engajamento da comunidade realmente indica sustentabilidade a longo prazo? Olha, a maioria das apresentações balançaria perigosamente nessa hora, tentando responder com observações vagas e sentimentos genéricos. Mas a resposta correta usa engenharia de dados. Basta você mostrar a tabela de indicadores classificados que documentamos lá na lição de reflexão e síntese. Com ela, você faz um vínculo totalmente lógico entre as tendências de engajamento e a atividade prática lá nos fóruns de governança. Isso converte aquele sentimento subjetivo de que a comunidade é forte numa linha reta baseada em números inegáveis. Finalizando a nossa estrutura, chegamos na síntese de 2 minutos. Essa parte pode ser vista como o telhado que coroa a edificação. É aqui que você compara os casos apresentados para extrair as lições que podem ser aplicadas de forma generalizada. Além disso, as recomendações estratégicas que você vai dar precisam estar firmemente amarradas às alavancas de adoção. É essa amarração superior que estabiliza e distribui por completo todo o peso dos argumentos que você usou. Seção 5, conclusão e próximos passos. O corte da fita. Antes da gente declarar a obra entregue de vez para inspeção, vamos revisar os preparativos finais. Resumindo a ópera, o nosso alicerce aqui repousa sobre 3 princípios orientadores. Primeiro, ter dados rastreáveis é inegociavelmente melhor do que ter uma montanha de afirmações soltas. Segundo, a sua apresentação precisa imitar rigidamente uma arquitetura focada em evidências. E terceiro, o domínio da sua fala é tão vital quanto os seus slides. Então, ensaie as transições e prepara uma defesa de Q&A baseada em evidências reais. Uma decoração visual bonita nunca vai substituir um prédio que para em pé sozinho, certo? Para a gente manter esse cronograma voando, anota aí o seu checklist tático imediato. Você precisa redigir um parágrafo claro sobre a sua tese principal, selecionar de 2 a 3 estudos de caso com trilhas de evidências auditáveis, trazer um rascunho dos slides mapeado pela nossa rúbrica e agendar a reunião de alinhamento da equipe nas próximas 48 horas. Pessoal, o relógio começou a correr. E eu fecho essa nossa análise com uma provocação. Afinal, qual vai ser a fundação absolutamente inabalável que vai sustentar o seu projeto final? Apresentações excepcionais não nascem da noite para o dia com intenções genéricas. Elas são projetadas, montadas e testadas aos limites. Para quem quiser mergulhar ainda mais fundo e dominar essas bases do ecossistema, não deixem de acessar Ford College. Tem um universo de conhecimento Web3 por lá esperando por vocês. Em nome da Ford College, eu agradeço demais pela companhia nessa análise incrível e continuem construindo com sabedoria. Até a próxima!